Bom dia, alunos de Sociologia do primeiro ano, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa aula de Sociologia. Estamos aí na página 8 com o conceito de sociedade. O que é sociedade? A definição de sociedade é um conjunto de pessoas sujeitas a uma organização social, de leis, de regras e que estão unidas por uma tradição, por crenças, por religiosidade, por, por política e por cultura, né? Cada sociedade existe um tipo de cultura e cada país também existe um tipo de cultura. Então, sociedade é esse agrupamento de pessoas diversificadas dentro de um país. E para falar de sociedade, nós temos aí três grandes pensadores. Nós temos, ou seja, três grandes sociólogos, que são o Karl Marx, o Max Weber e o Emile Durkheim. Emile Durkheim é um pensador do século XX. E sociedade para Emile Durkheim, ele vai dizer que o ser humano é obrigado a seguir, dentro dessa sociedade, regras definidas em cada sociedade. Isto é, ele vai chamar essas regras de fatos sociais. Então, Emile Durkheim ele sempre vai frisar fatos sociais. Esses fatos sociais, vou dar um exemplo para vocês, quando nós nascemos, já existiam as filas. Quando nós vamos ao banco pagar alguma conta ou no supermercado, nós já vamos para o final da fila. Então, se nós formos para frente da fila, vai ter encrenca. Nós podemos ser até agredidos, porque nós não estamos respeitando o lugar que o outro está na nossa frente. Nós não podemos também andar nas ruas nus, porque existe um código penal chamado 214, que é atentado violento ao pudor. Ou seja, a nossa sociedade instituiu regras para que nós possamos andar certo, instituiu leis. Então, para Emile Durkheim, né, esse grande pensador, então ele diz que a sociedade ela impõe regras para todos que nascem têm que se adaptar a essas leis, essas regras, ok? Isso é a sociedade para Emile Durkheim. Agora a sociedade para Karl Marx, ele vai falar o seguinte, que a sociedade capitalista, principalmente capitalista, é uma sociedade desigual, uma sociedade injusta, porque a elite tem muito capital, são os grandes empresários, né, a classe alta da sociedade. Então, eles são bem vistos, eles são bem aceitos nessa sociedade porque tem capital. Agora, a classe baixa não é bem vista, não é aceita porque não tem capital. Então, é uma sociedade injusta. É uma sociedade que, de um lado, está os burgueses, que são os donos dos meios de produção, os que têm mais capital, e do outro lado estão os proletários, aqueles que não têm capital e pertencem às classes baixas da sociedade. Ok? E aí nós temos também o alemão Max Weber. Weber é um pensador do século XX. Para Weber, a sociedade é constituída por poderes. E, começando dos governantes, os poderes vão passando. E aí vão passando para os subordinados, vai passando para todas as instituições, saúde, educação, segurança, vai passando pelas famílias, vai passando pelas autoridades militares e vai passando por todos. Então, são poderes instituídos na sociedade, uma sociedade para ser organizada, para ser tida como uma sociedade boa, os poderes têm que ser respeitados. Então, para o alemão Weber, a sociedade é isso. A sociedade, ela tem os poderes, esses poderes são todos instituídos. Acontece até aquela frase, podemos lembrar daquela frase, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ok? Temos também aí a questão do surgimento da sociologia, né? Sociologia surge uma disciplina nova, aí do século XVIII, né? É uma disciplina nova que foi criada por Augusto Comte. Augusto Comte, o francês, conhecido como o pai da sociologia. Então nós temos o pai do comunismo, que é Karl Marx. Nós temos o pai da sociologia, que é Augusto Comte. Augusto Comte observou duas revoluções, né, na história e começou a criar a sociologia, né? A Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, a Revolução Francesa de 1789. Diante dessas duas revoluções, ele observou a sociedade, uma sociedade inglesa, uma sociedade onde as máquinas chegam e tomam os lugares dos trabalhadores, eles ficam desempregados porque chega uma tecnologia e a tecnologia chegando vai fazer com que eles fiquem desempregados em massa. Então vai acontecer barbárie na sociedade, vai acontecer muita violência, muita pobreza dentro da sociedade inglesa. Ele vai observar também a Revolução Francesa.
que devido a altas taxas de impostos cobrado pela monarquia aos seus servos, que era uma sociedade semi-feudal camponesa, e aí essa exploração que os monarcas vão ter em cima dos servos, eles vão se revoltar. E naquela sociedade, o clero era sustentado pelos camponeses, os nobres eram sustentados pelos camponeses, a monarquia também era sustentada pelos camponeses. E nessa revolução que eles fazem, eles vão mandar para a guilhotina, tanto os monarcas quanto o setor clérico e também os nobres. Então, eles vão eliminar toda essa sociedade e vão criar uma outra sociedade. Essa outra sociedade que se cria é uma sociedade voltada à república. Ou seja, diante dessas duas revoluções, Augusto Comte vai criar a sociologia. Sociologia também ele vai observar, dentro do campo da sociologia, algumas disciplinas das exatas também, que é a física, a matemática, a biologia, que a sociologia é uma disciplina que é da humanas, mas tem toda uma base das disciplinas das exatas. Vai observar também a questão da psicologia e a filosofia, essas duas outras ciências. Diante da filosofia, a filosofia vai observar a sociedade naquela época, tanto a inglesa quanto a francesa, vai observar a análise de pensamento que eles estão fazendo naquela sociedade. Então se usa aí a filosofia. Mas dentro da psicologia vai se usar o comportamento dessa sociedade. O que ocorreu com o comportamento daquela sociedade, tanto francesa quanto inglesa. Diante da base desse pensamento, Augusto Comte vai criando a sociologia, que é sócio, estudo, sócio é sociedade, e logia é estudo, ou seja, estudo da sociedade. Então é uma disciplina que vai estudar a sociedade na íntegra, todos os seus avanços, os seus retrocessos, vai ser estudado toda uma prática social, né? E aí vai se desenvolvendo entre grandes sociólogos, como eu já citei a vocês aqui, Max Weber, né, Karl Marx e Emile Durkheim. São três grandes sociólogos que vão falar a respeito da sociedade. Então, Augusto Comte é o pai da sociologia. Então, é um francês que observou as duas revoluções, Revolução Industrial, Revolução Francesa, e teve uma base dessa sociedade para criar a sociologia, ok? Então, fiquemos aí com mais essa porção, né, dos estudos dentro do campo da sociologia. Quero agradecer a todos vocês pela atenção e não se esqueça, nós temos Karl Marx, pai do comunismo, nós temos aí Augusto Comte, pai da sociologia, e durante as aulas nós vamos falando de mais alguns pais que vocês não podem esquecer. Por que eu falo isso? Porque através desses pensamentos que nós colocamos, os criadores dessa ciência, nós vamos aprofundando cada vez mais dentro desse campo sociológico e vocês vão compreendendo cada vez melhor e aprendendo também a separar um pensador do outro. Ok? Então, pessoal, até a próxima. Muito obrigado. Tchau.